Muito boa tarde, estamos no ar com o Guaíba 300 por hora deste sábado, 20 de dezembro de 2025, o ano acabando, mas vamos falar muito hoje da principal prova automobilística do Rio Grande do Sul que tivemos na semana passada, um material especial preparado pelo Bernardo Berti. É claro que depois no segundo bloco a gente também vai falar muito sobre Fórmula 1, perspectivas para o ano que vem, e tudo isso vai passar, claro, pelo nosso 300 por hora. Aqui tem na mesa de áudio o Davidson Rosa, na central técnica e gravações o Guilherme Silva. Sempre aqui comigo o Bernardo Berti. Tudo bem, Bernardo? Boa tarde. Boa tarde, Gutierrez. Boa tarde, Flávio Bandeira. Boa tarde aos ouvintes. Vamos falar de velocidade aqui nas nossas pistas em Tarumã. E não foi qualquer corrida, foi mais um clássico para as 12 horas, decidido na última hora e meia, de maneira dramática, inclusive. Então a gente vai conversar com os pilotos da equipe bicampeã, a MC Tubarão. E depois vamos analisar as últimas fofoquinhas da Fórmula 1. Antes da gente trazer esse material especialíssimo, Bernardo, das 12 horas... deixa eu só dar boa tarde para o nosso querido Flávio Bandeira. Tudo bem, Flávio? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Guti. Boa tarde, Bernardo. E então, tive também a honra de ver o início das 12 horas, né, a largada, e ali digamos assim, a preparação antes da prova começar. Mais uma vez, né, agradecendo o convite do Bernardo, que, né, fez todo o corre para que a gente estivesse lá e pudesse ver, né, aquela que é o encerramento, né, o fim da temporada, dá para se dizer assim, para a gente aqui no Rio Grande do Sul. E pena que até por questões de trabalho não pude ficar até o final, mas foi, como e quando de sempre, muito legal a cobertura feita pelo Bernardo. Enfim, foi muito bacana de acompanhar e ver que, né, às 12 horas é uma corrida que ela carrega emoção do início ao fim, tanto que foi, né, decidida no finalzinho, na última hora e meia. E sobre Fórmula 1 é aquilo, né, vamos, né, se encaminhando para esse fim de ano, com as fofocas e com tudo que, né, tiver de assunto para a gente debater sobre a maior categoria, né? Bernardo, então acho que agora a gente pode, né, ouvir. Primeiro explica, contextualiza com quem você conversou e aí a gente acompanha, claro. Pois é, falamos com os campeões das 12 horas de Tarumã, bicampeões, na verdade, menos o Thiago de Andrade, que é piloto e preparador desse carro, o MC40, que ganhou às 12 horas, porque o Thiago está em São Paulo para correr de novo. A equipe tem mais uma prova para fazer antes do ano terminar, então ele está lá. Mas conversamos com o Catô Beleza, o Chico Miller e o Franco Pasquale, que tinham ganho no ano passado e ganharam de novo. E inclusive disseram que estão pensando em juntar o time mais uma vez e tentar um inédito tricampeonato seguido das 12 horas. A ocorrência raríssima, bicampeonatos, imagina um tri. Mas então tá, vamos falar com o pessoal campeão das 12 horas de Tarumã, principalmente como é que foi essa reviravolta na prova já ao amanhecer das 12 horas. Vamos conversar com os campeões das 12 horas de Tarumã e que acho que é só coincidência, mas são os mesmos campeões das 12 horas de Tarumã de 2024, os campeões de 25. E claro, eu estou brincando porque não é coincidência, é um trabalho muito forte da equipe Tubarão e do Catô Beleza, do Chico Miller e do Franco Pasquale, com o Thiago de Andrade também na pilotagem, que levaram a esse bicampeonato seguido das 12 horas. Então vou começar falando, acho que com o Franco, porque eu ainda não conversei muito com o Franco sobre isso. E eu queria perguntar para o Franco, que largou nas 12 horas, né, de noite, na madrugada, como é que foi controlar e fazer uma corrida só de vocês, enquanto um adversário ia com boa vantagem na frente? Como é que é a cabeça? Como é que faz para aguentar esse tipo de pressão diferente? Bom, boa noite, Bernardo. Boa noite a todos que estão nos escutando. Prazer estar participando aí do programa. E, Bernardo, a largada eu já estava bem nervoso, porque ela foi parada, né? E os carros não foram feitos para largada parada. Então eu já estava muito nervoso ali. E na cabeça, desde o início, a gente tinha uma estratégia.
de fazer a nossa corrida, focar no nosso trabalho, cada um fazer sua tocada de forma limpa, rápida, sem exigir muito do carro, fazendo as paradas na hora que a gente sempre comentou, a gente organizou. E, claro, a Lamborghini na largada disparou na frente. Foi muito difícil a gente conseguir estar no mesmo ritmo que eles. Até a gente estava com um problema no motor, começou a falhar durante a corrida. E isso tornou, assim, dificultou muito mais a nossa tocada. Foi um desafio a mais. Mas a gente seguiu o nosso trabalho e, graças a Deus, a gente foi coroada com a vitória. Uma pena o que aconteceu com a Lamborghini, né? Não é algo que a gente torce que aconteça, né? A gente quer ganhar sempre na pista, mas 12 horas é 12 horas, né? Então, isso acontece. Aconteceu com nós ano passado de quebrar semi-eixo também, logo na largada, mas a gente conseguiu contornar a situação. A equipe foi muito rápida nos separos ano passado e deu tudo certo, para nós nessa etapa também. Foi lindo, foi bonito de ver. Ah, bem bacana. Na verdade, eu já pedi a experiência do Catô Beleza, falando sobre isso, já que tem mais 12 horas de Tarumã que os colegas, provavelmente. Na verdade, quebrar faz parte de 12 horas também, né? Quebrar, arrumar, voltar, tirar vantagem. E às vezes quebrar na hora certa também, né? Talvez tenha sido a hora errada para a Lamborghini. Catô? É para mim, Bernardo, desculpa. Pode falar. Bernardo, não, 12 horas é assim, tem essas corridas longas, né? As pessoas dizem que os deuses que escolhem os vencedores, né? Eu tenho um Deus só, eu acho que é ele mesmo, né? Que dirige, que, enfim, tudo, né? Mas se eu te contar como é que eu cheguei no final, tu e os nossos ouvintes vão ficar de cabelo em pé aí, né? Então nos deixe chocados. Eu acho que quando faltavam uns 10 minutos para o final, eu comecei a ficar sem freio e depois comecei a sentir uma coisa na traseira do carro e falei, sempre falando lá, né, com o box. Achei que era um pneu que estava começando a murchar, o pneu furado. E aí o João me perguntou qual pneu tu acha que é? Eu digo, acho que é o traseiro esquerdo, porque era nas curvas para a direita que eu sentia mais. Aí quando passei lá, ele olhou, né, em velocidade na pista, me disse, não tem pneu furado. Eu digo, bom, então esse problema do freio é uma roda, ou a suspensão, é uma roda, enfim, isso aí. E as últimas 3 voltas foi completamente sem freio. E aí no final foi um rolamento que se foi e ficou só na pinça ali, vazou todo o líquido de freio, né? E eu consegui passar a bandeirada final. Isso aí poderia ter acontecido 20 minutos antes, né? E nos tirar a vitória, né? É que pela característica da corrida, se acontecesse com 5 minutos de terminar a prova, 6 minutos, vocês ganhariam da mesma forma. Podia recolher para o box e ganhar. Mas 10 minutos ainda podia fazer alguma diferença, né? Se para ali, ainda podia fazer uma diferença para a prova, dependendo do ritmo do rival. Eu queria te perguntar, até porque o Franco falou disso, do motor tá falhando, o desgaste natural que um carro desses tem. Eu não sei se vocês tiveram que dar mais gás ou menos gás que a Lamborghini ao longo da prova, mas para quem estava olhando a corrida, principalmente no começo, nas primeiras 2 horas, parecia que eles tinham uma folguinha, assim, vocês descontavam um pouco, mas quando precisava abrir, eles abriam. Eu queria saber de ti, que pegou o carro para fechar a prova, como é que fica a pressão de um carro que não está nas melhores condições, já tem problema, e o outro cara que acabou de parar no box e consertar está virando volta 4 segundos mais rápido, 5 segundos mais rápido. Vai para a cabeça isso ou tenta não pensar? Como é que tu especificamente fez ali nessa tocada final aí para a bandeirada?
Não, nesse momento aí eu estava bem tranquilo. A pressão maior foi ao longo da prova, porque essa falha que o Franco reportou, isso foi realmente uma desconfiguração da central que monitora todo o motor. Então, o parâmetro para a pressão de óleo ficou muito alto. Então, tinha curvas que a gente fazia e que a própria centrífuga empurra o óleo um pouco para o lado e a pressão cai um pouquinho. A central entra em segurança, modo de segurança, e corta o motor. Uhum. Isso fez... Nós tivemos 2 rodadas ao longo da prova, coisa que nunca aconteceu durante todo o campeonato. O Chico teve uma rodada na 9, eu tinha uma rodada no laço, nós quase rodamos na 3, o Franco se queixou disso, eu também, e em função dessa falha. Isso aí foi muito mais desgastante do que no final, porque no final a gente conseguiu reconfigurar isso aí, né? E a minha tocada foi tranquila, eu estava aí realmente economizando ali. Eu ali estava com a cabeça bem fria, bem consciente do que eu estava fazendo. A única perturbação foi essa no final, que eu acabei de reportar, né, com esse problema na roda traseira, que fiquei sem freio, né. Certo. Agora falar um pouquinho com o Chico Miller. Ô Chico, eu queria perguntar para ti quando entrou no carro a primeira vez na corrida, foi um momento ali da prova que vocês ainda estavam vendo a Lamborghini de perto ali. Quando chegava retardatário, chegou a botar menos de 2 segundos de diferença para eles. Tinha uma perseguição. Chegou a imaginar que ia ser uma briga direta? Quando é que isso aí saiu do controle de vocês? O que pode dizer essa primeira parte tua na pista das 12 horas? Quando eu entrei no carro, tudo bom, Bernardo? Tudo bom, pessoal? Quando eu entrei no carro, o carro já estava falhando. Então, o Franco me deu umas dicas ali rápidas, mas estava muito complicado dirigir. A gente sabia que não tinha carro para chegar na Lamborghini. Por mais que a gente apertava o passo, quando nós chegava perto, eles estavam, na verdade, nos controlando a distância. Eles estavam poupando equipamento e eles vinham nos controlando. Nós conseguimos fazer a curva 9, 1 e 2 rápida, mas as outras 2 curvas que são super importantes, que seria o laço e o tala, o carro quase apagava quando saía da curva. Então, a chance não tinha muita chance de nós na pista passar eles. Nós estávamos dando o máximo que tinha para tentar chegar perto, mas eles vinham nos controlando. Quando precisava, eles apertavam um pouquinho e eles abriam, né? Certo. O Chico, tá me ouvindo? Sim, tô escutando. Não, tá, aqui deu um craquezinho na comunicação, achei que tinha dado um probleminha. Não, eu queria perguntar pra ti, que depois tem uma pergunta pro Franco também, engatilhada aqui, mas pra ti primeiro. Como é que é essa... Que na verdade, até se a gente pegar o Thiel também, não sei se o Thiel regula um pouco mais contigo, mas vocês têm quase 4 gerações de pilotos dentro da mesma equipe. E eu queria saber como é que é a troca, né? Como é que você se combina, o que um ajuda mais, o que o outro ajuda, se tem um que faz mais brincadeira, mais sacanagem, quem é o mais sério de todos, e como é que é se relacionar com isso tudo, Chico? Olha, eu acho que mais sério não tem ninguém, né? Magandá isso aí, então. O mais sério acho que é o Thiel e o Né, mas eu, o Franco e o Catô, nós temos uma sintonia muito boa. A gente leva a sério o que a gente faz, a gente se dedica, a gente quando entra na pista, entra para fazer o mais rápido possível, mas na hora que a gente está no box, quando dá para dar uma brincadeirinha com o outro, tirar um sarro, alguma coisa, a gente aproveita e faz também. e não tem diferença de idade ali, aquela hora não tem nada, é uma brincadeira, óbvio que é uma brincadeira sadia, mas a gente tenta aproveitar ao máximo, né? Porque isso é um hobby, né? A gente sai para se divertir, a gente sai de casa, a gente tem nosso trabalho. E eu costumo dizer, toda vez que eu já saio de casa para ir para lá, eu já saio com um sorriso de orelha a orelha, porque eu sei que eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, que é um hobby, que eu agradeço muito a Deus por poder ter essa oportunidade de correr, né?
Então a gente vai para lá, a gente vai para se divertir. Quando põe o capacete, aí é tentar fazer o mais rápido possível, se dedicar ao máximo, né? Mas o churrasco ali no autódromo sempre tem uma brincadeira boa. Vou passar pro Franco, então, e depois já vou emendar uma outra pergunta. Mas, e, Franco, o que tu acha que cada um entrega, assim, tipo, o Catô com a experiência, tu que é o cara que é mais guri, é o cara que corre um pouquinho mais de risco, mas como é que é a organização aí dos três pilotos e no fim para chegar a um consenso de como é que vão ajustar o carro, etc. Bom, a tocada dos três, assim, é muito semelhante. Todo mundo, assim, a gente tem um ritmo de prova muito parecido. E isso aí, os três constantes. Isso fez muita diferença ao longo de todo o campeonato da Superturismo e principalmente uma prova 12 horas, né? E essa constância dos três, o Thiel junto nos 12, isso fez toda a diferença na corrida, tenho certeza. E as estratégias sempre foi assim, eu normalmente sempre larguei nas provas, até a função de ter um pouquinho mais de experiência nas largadas, que eu sempre, quando eu dava com o Thiel, era sempre eu que fazia as largadas. O Catô fazia o meio da prova e o Chico sempre terminava ao longo do ano, né? E, bom, colhemos os frutos de todas as provas que a gente correu, porque a gente acertou as estratégias, os momentos para cada um acelerar. O Catô, no meio da prova, sempre dava um show de ultrapassagem, era bonito de ver. O Chico também, disputando posição. Então, deu muito certo, assim, o trio ao longo do ano foi perfeito, assim, encaixou tudo, assim, foi muito legal. Bacana. Vou voltar pro Chico, que na verdade eu quero perguntar pros dois, pro Chico e pro Catô. Mas voltar pro Chico, acho que tava contigo o carro quando a Lamborghini teve problema, só pra eu confirmar. Não. Quem é que tava no carro? Era o Thiel? O Catô tava entrando no box. Tá. E quem é que tava... Desculpa, ele tava entrando na pista. Tá, e quem é que tava no carro antes? O Franco. Foi o Franco. Ah, o Franco tá. Parou meio junto com a Lamborghini e o Catô saiu daí. Ah, tá, entendi. O Franco. Bom, então vai pros três a pergunta. Vamos por cada um pouquinho. Mas já que eu te chamei e tu me resolveu essa dúvida, e tu tava ali só na expectativa, como é que foi a cabeça na hora que a Lamborghini tá parada e quebrou? E vocês vão passar. Como é que foi essa loucura? Primeiro o Chico, depois a gente vai por ordem aí. É complicado assim, porque tem uma coisa que a gente fala ali, vamos olhar para nossa corrida. Eles estão parados, ok, mas não torce, não faz nada, torce pro nosso carro. Para não zicar. Não pode, não, concentração no nosso. Vamos fazer o nosso, o que for para ser, vai ser. A gente não pode gastar energia assim pensando, sei lá, a gente tem que... O Né fala isso, ó, olha pro nosso carro, nós vamos fazer a nossa corrida. Se é para ser, vai ser. Não vamos torcer contra e tocar a ficha. O Né é quase um treinador de futebol na Casa Mata, né? Pelo que eu vejo. Assim. Ele fica bravo se nós fizer diferente, assim. Bom, vou pegar pro Franco. Então, o Franco é o que tava no carro. Quando tu tava ali parando, chegaram a te dizer, ó, tá com problema? Como é que foi quando tava saindo? Quando é que ficou sabendo que vocês iam assumir a liderança? Então, quando eu parei no box pro Catô entrar, eu entrei no box e fui direto pra telinha ali do piloto para tirar o capacete. Tava muito quente ali, eu tava um pouquinho tonto por causa das falhas que o motor dava. E daí balançava muito a cabeça, tava um pouquinho tonto, então fui lá sentar um pouco. E aí nisso que eu sentei lá, já veio o pessoal comentar que a lâmpada tava com problema, tudo. E aí depois foi bem o que o Chico falou, né? A gente se juntou ali e falamos para todo mundo, ó, vamos focar na nossa corrida, no nosso carro, fazer o nosso e vamos torcer que o resultado vai vir, né? Ninguém vibrou que eles tiveram problema, muito pelo contrário, né? A gente estava centrado em fazer o nosso, bem feito, e torcer que tudo desse certo, né? Interessante. E o Catô foi entrar no carro, o outro adversário finalmente assumir a liderança. Tipo, quando chegou a vir no rádio alguma coisa, ó, na próxima volta vai ser líder. Como é que foi esse momento aí pra ti?
Foi assim, ó, quando eu estava ali para entrar mesmo, o João tava trocando o banco, o né, ainda falou assim, façam bem feito, não se apressem que a Lamborghini está parada com problema. Nesse instante eu fiquei sabendo. Aí entrei no carro, em seguida saí e dei umas 3, 4 voltas, né, e o rádio em silêncio. E aí eu perguntei para o João, e a Lamborghini? Ele está parado ainda. E não me disse mais nada. Aí dei mais uma volta, eu acho, tá, João? E aí a posição na corrida? P1, 3 voltas na frente. Aí segui andando, né? Aí não perguntei mais nada também, daqui a pouco ele me disse, a Lamborghini acabou de sair, nós estamos 8 voltas na frente. E eu digo, tá, e que tempo falta? E aí ele me disse, eu acho que faltava 1h03, uma coisa assim, 1h05. Não lembro direito, mas era assim, ao redor de 1 hora, né? Eu digo, mas que hora que vai ser longa essa, pensei, né? Porque assim, quando a gente está atrás, não quer que passe o tempo, né? E quando a gente quer na frente... As outras 11 horas não foram nada perto dessa horinha final aí. Exatamente, exatamente. Eu imagino isso que tu perguntaste para os guris, que lá na mureta, né? Como é que eu vou te dizer? Eu acho que é pior do que a gente que está dentro do carro, né? Ô, Catô, a gente estava falando aí que pode ser mais difícil quem está na mureta que quem está no cockpit, né? Que tem mais o que fazer. E aí, mas além, quer falar sobre isso? O que mais quer nos contar? E tem que nos contar uma coisa sobre a corrida. Não, eu quero assim, ó. Eu quero enaltecer a equipe e a construção desse carro, Bernardo. Olha de quem que nós ganhamos. Tinham 2 GTs italianos lá, mais aquele outro protótipo, né, com motor americano, o Estocão, o Stock Car. Né? Isso. E o nosso carro, uma parte foi feita pelo Moro, aqui de Cachoeirinha, grande parte, todo o projeto feito lá em Campo Bom, com motor preparado ali em Canoas. E olha aí, olha tudo que você fez, 12 horas do ano passado, 6 horas desse ano, campeonato gaúcho contra esses carros todos, e agora 12 horas de novo, né? Então, eu não sei, eu acho isso aí um feito extraordinário, né? Uma coisa da capacidade da nossa gente aqui, né? Eu não sei, fico impressionado e fico feliz com isso, né? É muito legal, porque é o pessoal que é referência para automobilismo no Brasil inteiro, né? Faz campeonato, participa de campeonatos nacionais, ganha 12 horas contra motor Ferrari, motor Ford Coyote, motor, né, feito com tecnologia internacional, mas nós não deixamos a desejar dentro de pista, ainda mais na nossa casa Tarumã, né, Catô? É impressionante. Esse carro que a gente está pilotando, esse carro é super desenvolvido, a parte aerodinâmica dele é espetacular. Esse carro tem um downforce, né, por aerodinâmica, é muito grande, né? Aqui em Tarumã realmente é uma pista que a gente tem tido sucesso. Na última corrida do Campeonato Gaúcho em Tarumã, o Franco fez a pole, nós largamos em primeiro lugar, na frente de todos os outros carros aí da categoria, que são muito fortes, né, na GT. Então, olha, essa é a tradição do gaúcho, né? Isso vem no tempo das carreteiras, né? Essa perspicácia, essa capacidade, né? Eu aplaudo de pé, sinceramente. Legal. Bom, mas então, para finalizar, perguntar para os três aí, já tem planos para juntar esse trio de novo para a próxima temporada? Vão defender, para tentar um tricampeonato super improvável de 12 horas? O que já estão pensando? Vamos começar pelo Chico Miller. Bom, Bernardo, a gente trocou algumas mensagens essa semana já para
para ver o que nós estamos trabalhando no carro para esse ano, para o ano que vem, né, para o início da temporada. Por mim, eu tô dentro da equipe, eu já falei, vamos tocar, né. Tem um trabalho grande, porque eu acho que vai ter outros carros que estão chegando ali, que a gente escuta que vão estar muito forte, né, e eu tenho certeza que a equipe do Tubarão lá, eles não param, aquela turma não para, né, o Tiel, né, João, Gustavo, toda a turma lá, eles já estão bolando algumas coisas para melhorar um pouco o carro, para ser ainda mais competitivo, né. Então, parece que é querer demais, né, de tudo que a gente conquistou nesse último ano, mas nós vamos fazer de tudo aí para trazer mais uns canecos aí, se Deus quiser, e poder se divertir bastante aí no ano de 2026. Não, o Franco, então, o que tá esperando para 2026? Bom, que nem o Chico falou, né? A equipe com certeza tá bolando melhorias no carro para o ano que vem. A gente tá competitivo e a gente poder sonhar em conquistar tudo de novo, tudo que a gente conquistou já, seria um feito inédito, né? E se juntar nós três aqui, eu tenho certeza que vai dar bom aí, porque o trio tá iluminado. Catou para finalizar, para a bandeira quadriculada aí das 12 horas de Tarumã, na pista e no rádio agora. O que tem para 2026 aí? Normalmente o meu projeto é aposentadoria. Mas o Fernando Alonso é mais velho que tu e tá correndo na Fórmula 1 ainda. Não, mas é assim, ó, eu estou aproveitando demais, Deus está sendo bom para mim, né? Me sinto abençoado, tá ao lado do Chico, do Franco, do Tiel também. Eu cresci como piloto com toda essa idade que eu tenho, né? E é um privilégio para mim, né? Então esses caras aí me puxam, né? Eu acho que nós vamos tentar repetir tudo isso, né? E esse bicampeonato, eu fiquei sabendo agora, não tinha se dado, é o terceiro da história das 12 horas. É muito raro. Exatamente, mesma pessoa, a mesma equipe, o mesmo carro, tudo igual, né? E então, não sei, a gente tem essa estrela aí, eu acho que nós vamos seguir abraçados aí, né? Tomara que Deus me dê condições que eu consiga seguir performando, né? Eu já te falei isso, eu vou repetir, Bernardo, uma coisa que me orgulha muito. Nós tínhamos 6 corridas até essa agora, e desde as 12 horas do ano passado, e durante a corrida o Chico fez 2 voltas mais rápidas em 2 corridas, fez a volta mais rápida em 2 corridas, o Franco fez a volta mais rápida em 2 corridas, e eu fiz a volta mais rápida em 2 corridas, né? E os outros pilotos comentam também, é o trio mais parelho que eles têm visto, né? Isso aí eu acho que realmente fez a diferença, né, em tudo que se conquistou, né? Então eu vou aproveitar essa turma, ficar ao lado do Franco e o Chico, para mim é uma alegria, uma honra. Muito legal. Então tá, galera, muito obrigado e seguimos acelerando aí no 300 por hora. Um abraço. Valeu, Bernardo. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Um abração. Tá certo. Tivemos uma quebra mecânica durante a gravação, mas nos recuperamos e conseguimos terminar aí a corrida. Valeu, abraço. Tá aí, muito legal, né, Bernardo? Esse ano eu não pude ir, tive alguns compromissos familiares no litoral, mas é sempre muito legal, cara. Primeiro a quantidade, a diversidade, inclusive, de carros, de pilotos, a quantidade de pilotos, o evento, a grandiosidade como ele tem. Agora, esses caras, eles não largam osso nunca, né, Bernardo? É Tubarão que gosta de osso mesmo. A gente teve uma briga do Tubarão contra o Toro Bravo, né, com a Lamborghini. Lamborghini, é verdade. E falou em variedade, era um grid bem maluco até nas 12 horas, porque tinha uma Lamborghini com motor Ferrari, que por si só é quase uma blasfêmia, né? O Enzo Ferrari ficaria furioso, provavelmente. Imagina. A gente tinha uma Lamborghini, que é a que liderou 10 horas de prova, com um motor Ford Coyote, que é o mesmo que corre nos GTs de IMSA, etc. E tinha o MC Tubarão, que é inspirado em Le Mans, no Ford GT, mas tem motor
Não, motor Honda é o Gol. A Tubarão tem um Gol com motor Honda. E o MC Tubarão acho que tem motor Honda também. Então, olha só essa salada de motores e chassis que a gente tem nas 12 horas de Tarumã. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso intervalo. Na volta a gente vai falar muito de Fórmula 1. Há uma expectativa, inclusive, do senhor Toto Wolff de que será espetacular o ano de 2026. Assim esperamos. Será mesmo? A gente debate depois do intervalo, não sai daí. Estamos de volta com o Guaíba 300 por hora, neste sábado 20 de dezembro. Comigo aqui sempre o Bernardo Berti, também o Flávio Bandeira. Falamos bastante de 12 horas de Tarumã no primeiro bloco. E agora falar um pouquinho, porque estamos em intertemporada, Bernardo e Flávio. Mas as coisas começam, né, a já aparecer, por exemplo, a FIA sendo... mostrando alguns escopos, assim, esboços, melhor dizendo, do carro. A gente já começa a ver também a perspectiva de alguns dirigentes, pilotos, enfim, como foi o caso do Toto Wolff, que falou que acha, né, espera que seja uma temporada espetacular. Enfim, temos muito para falar e você também prometeu antes, Bernardo, falar sobre algumas questões de regulamento que talvez se encaixem até mesmo com a expectativa do Toto Wolff ou contradizem a expectativa dele. Na verdade, a gente já ouviu o som de dois motores, né? O Honda e o Mercedes, e o Toto Wolff acha que vai ser espetacular porque a Mercedes está guardando vários coelhos na cartola, principalmente do lado do motor, né? Do propulsor híbrido, que agora vai ser 50% a combustão, 50% elétrico, com um sistema de recuperação de energia mais simples, porque o anterior era muito caro, mas mesmo assim, apesar dele ser minimamente parecido com o do regulamento anterior, exige algumas mudanças importantes das equipes, mas teve uma que já está gerando polêmica e tem reclamações de metade dos fornecedores de motor, ou mais da metade, exatamente contra Mercedes e Honda. Não, desculpa, Mercedes e Red Bull. Mas... A questão é a seguinte, a Honda manifestou uma reclamação oficial que, conforme eles obtiveram informações, a Red Bull e a Mercedes estariam usando uma técnica para aumentar a compressão do motor, e isso dá mais potência e economia de combustível, eficiência na queima de combustível, burlando a regra nova, que é o seguinte: os motores tinham uma compressão de, eu vou dizer, não é os termos exatos, mas tinham uma compressão de 0,18. E agora vão ter uma compressão de 0,16. O que é isso na engenharia? E é um pouquinho demais para mim. Mas essa medição é feita quando liga o motor durante um tempo X. E aparentemente a Red Bull e a Mercedes estão usando materiais na câmara de combustão e no pistão, que eles dilatam quando o motor esquenta acima de uma temperatura, essas peças ficam maiores e a compressão do motor fica maior. Então isso aí estaria já gerando alguma polêmica, porque eles teriam uma boa vantagem, principalmente em ritmo de corrida, no todo de uma corrida, o que tu poderia usar de combustível seria maior, com mais eficiência. E aí a Honda e Audi, principalmente, já estariam reclamando desse desenvolvimento de Red Bull e Mercedes. A gente tem tem sempre esse tipo de debate, né? Essa questão envolvendo, assim, algumas equipes que dizem que as outras já estão com uma certa vantagem, que estão dando uma burlada, enfim, a gente consegue perceber isso. O motor nem foi para a pista ainda. Exato, nem começaram ainda, né? Daqui a pouco, sei lá, em termos aerodinâmicos, uma dá um salto que nem é a mesma fornecedora com vantagem, mas enfim, são várias as mudanças, né? E até estava olhando, os carros vão ter menos arrasto, vão ter largura e distância entre eixos também menores. Quais são os objetivos, Bernardo? Até aproveitar, né, o momento, porque o programa também, nesse período, pode explicar melhor, né, para quem está nos ouvindo, assim, porque a gente sabe que vai mudar, tem gente que já viu o desenho, já ouviu daqui a pouco que é isso, que é aquilo. Mas, por exemplo, qual é o objetivo do carro menor? Por que o carro vai perder o tal do efeito solo, do bouncing, né, do porpoising? O que
O que foi feito para que isso ocorra e por quê? Eles estão esperando, primeiro eu acho que o mais importante, o efeito solo vai ter uma brutal redução, que é o que gerou toda a dor de cabeça no desenvolvimento desses carros do regulamento anterior, com porpoising, com ball bouncing, com a tendência a sair de frente, de repente sair de traseira violentamente, e eles vão cortar. A expectativa é que perca 40% de downforce nessa parte do carro, e também como a maior parte do downforce vai deixar de ser feita nesse setor do carro, vai mudar o equilíbrio do carro, vai voltar a depender mais das asas, que ao mesmo tempo vão ser menores. Então, as equipes vão ter que achar um novo tipo de equilíbrio com esse carro, porque ele tem ainda efeito solo, ele herda algumas coisas do carro anterior, mas vai mudar muito o jeito que vai trazer performance para esse regulamento de aerodinâmico, principalmente. E também a grande novidade, porque certamente vai ser onde tem espaço para mais ganhos, eu acho, vai ser a aerodinâmica ativa, né? Que vai poder acionar em alguns pontos da pista a asa dianteira e a asa traseira ao mesmo tempo, para melhorar a velocidade do carro em reta, principalmente em curvas de alta, e isso aí vai ser muito importante. Todo mundo vai buscar, principalmente porque acabou o DRS, acabou a asa móvel, a era da asa móvel está terminada na Fórmula 1, e agora a gente vai ter esse tal de Overtake Mode, que vai ser um modo de ultrapassagem, mas que isso eles ainda vão explicar melhor, vai também poder ser utilizado para defesa, mas para defesa vai ser menos do que para ultrapassagem. Então os pilotos vão ficar brincando com esse videogame aí durante a corrida para tentar... vai ter um ganho estratégico na disputa de posição de pista. Como é que o cara vai usar essas asas dianteira e traseira ao mesmo tempo para se aproximar e para ultrapassar, ou para não deixar o piloto que está atrás se aproximar e ultrapassar. A gente ainda vai ter que ver em pista. Existe uma teoria sobre... mas a gente ainda não tem como concluir como é que vai se resolver a disputa dentro da pista. Nas imagens exibidas, né, divulgadas, melhor dizendo, pela FIA, de um esboço de carro, claro, de um protótipo, deu para ver em detalhe esse botão, assim, um botãozinho branco escrito Overtake, que é ultrapassagem, né, botão de ultrapassagem. Te parecem, pelo menos, legais essas possíveis mudanças, Flávio? Tu acha que dão pelo menos uma mexida, ainda que possa ser pior desse ano para o ano que vem, mas pelo menos em termos de concorrência, tu acha que vai ser mais legal? A ver, né? É claro que a ideia em si, eu sempre acho muito válido quando tem alguma novidade que possa influenciar na corrida, algo assim nesse sentido, enfim. Mas eu estou muito nessa questão de haver. Vamos ver se vai dar certo ou não vai dar certo, enfim. Mas sabendo que é para, né, facilitar, buscar ultrapassagem, algo assim nesse sentido, eu acredito que tem tudo para funcionar bem. Vale lembrar que quando colocaram a questão da asa móvel, teve muita discussão, se dizia que agora a Fórmula 1 vai ficar artificial, o piloto já não vai mais buscar ultrapassagem no braço e tal, o que acabou com o tempo meio que caindo por terra, porque ainda que com a ajuda da asa móvel, teve muito piloto que teve que, né, fazer ultrapassagem sem a ajuda do recurso no braço mesmo, em pontos do circuito onde não tinha o acesso à asa móvel. E, enfim, né? Então eu ainda estou vejo com bons olhos, mas eu quero ver a pista, assim, quero ver como é que vai funcionar ali, na corrida, na hora que, né, que a coisa estiver pegando mesmo de fato, né? A gente fica nessa expectativa, assim. É preciso dizer também que... não é algo, assim, tão extraordinário da engenharia, né, Bernardo? Não é algo, assim, que nunca vimos na vida. É só uma filosofia diferente, que pega, enfim, elementos de outras épocas, mas não é algo assim, nunca vimos isso na vida, no automobilismo. Durante um breve período em 2009, a gente teve no regulamento a asa dianteira móvel,
só que era com o intuito de aumentar a aerodinâmica dentro de curva para seguir o carro da frente e chegar na reta com chance de ultrapassar. Só que isso durou um ano só, e se eu não me engano, naquela temporada, 4 equipes usaram. Nem foram todas as equipes que implementaram isso, porque o ganho foi avaliado como o ganho de peso que tinha na frente do carro, pior, era mais importante do que a vantagem de poder ter um pouquinho mais de downforce na curva para atacar os outros. Então, isso aí foi muito breve, mas as equipes já têm uma noção de como fazer esse tipo de aerodinâmica. Então, nesse sentido, sim, não é uma grande novidade. Agora, as duas junto, asa traseira, asa dianteira, isso aí vai ser interessante, como é que vai ser o equilíbrio, porque tem a possibilidade de mudar completamente o comportamento do carro quando está no modo normal e quando está no modo overtake. Esse vai poder ter um segundo carro, entre aspas, de alguma forma, porque é mais drástica a mudança quando tu mexe nos dois aerofólios. Ainda mais num carro que não tem mais tanta dependência do downforce e do assoalho, como os carros de até 2025. Então isso vai ser interessante como é que vai funcionar. Agora, sobre a intenção da FIA com esse regulamento e das equipes, a busca ainda é por um carro mais leve e menor, mais compacto, que é o que a gente tinha até os anos 2000. Primeiramente porque esses carros muito pesados causam um estresse muito grande nos pneus, mesmo que a marca fornecedora da Fórmula 1 não tenha oferecido um produto de altíssima qualidade, ainda assim é um exercício de engenharia complicado, esses carros muito pesados com muito downforce. E esse é um primeiro passo, porque a FIA quer reduzir ainda mais o tamanho do carro para o futuro, para chegar daqui a pouco a 2/3 do carro atual. Atualmente vai ser uma redução de 20 centímetros no comprimento e de 10 centímetros na largura. E eles querem mais que isso, o pneu também vai diminuir um pouquinho de largura. Então eles querem acentuar mais ainda esse ganho para ter uma Fórmula 1 mais ágil. Isso aí também vai facilitar a ultrapassagem, eventualmente. Por exemplo, em Mônaco, atualmente, esses carros com 5,5 metros de comprimento são virtualmente impossíveis de passar. Tem que ser um carro muito menor para a pista de Mônaco ser viável para uma corrida de Fórmula 1. E velocidade, qual é a expectativa? Tem gente dizendo que esses carros vão poder chegar a 400 km por hora. O próprio Toto Wolff chegou a dizer que em certas circunstâncias específicas, por causa do ganho em diminuição de arrasto aerodinâmico, esses carros poderão chegar a 400 por hora. Teria que ser em Monza ou no Azerbaijão, vai depender do acerto que a equipe vai escolher para isso, mas está aí esse potencial de acontecer. Quem vai ter fornecimento da Mercedes? A própria Alpine, né, que deixa de ter motores Alpine, Renault. McLaren, Mercedes. Só as três, não tem mais nenhuma? Não, porque a Aston Martin vai ser Honda, a Red Bull e a Racing Bulls vai ser Red Bull / Ford, a Audi vai ser Audi, e agora acho que acabou o Não, e a Cadillac? Vai ser Ferrari, e a Ferrari vai ser Ferrari. E a Cadillac? E a Cadillac vai ser Ferrari. Ah, tá, então era essa a minha dúvida sobre a Ferrari. Essa questão da Toyota entrar como um name rights e tal, não quer dizer nada com o motor ainda, né, Bernardo? Não, eles estão botando, agora eles estavam com um pezinho, agora estão com os 2 pés, mas ainda não vestiram o macacão e sentaram no cockpit. Mas eles estão bem interessados em fazer alguma coisa para... Na verdade, eles estão esperando qual vai ser o regulamento de motor de 2029. Acho que até lá eles vão ficar só fazendo essa experiência aí com marca e certamente colocando algum piloto japonês na Haas em breve aí. Esteban Ocon que se cuide, já que o Oliver Behrman, por ser britânico e agora está sendo meio queridinho do grid, deve continuar na Haas. Eu quero ver. Eu quero ver o Tsunoda para onde é que ele vai. Eu, sinceramente, eu acho que a Toyota tinha que se grudar no Tsunoda. Podia tentar tirar ele da Honda, né? Fazer um contratinho bem poupudo, porque a real é que o melhor piloto da Red Bull depois do Verstappen é o Tsunoda. O Rajar fez uma boa temporada, mas estava tomando tempo do Tsunoda até o Tsunoda sair para a equipe principal. E o Lawson eu nem vou falar, né? Nem começo a dizer. Ô Flávio, se fosse o cara da caneta na Haas, tu tem Tsunoda, Ocon
e o Berman, com qual dos três tu ficaria com 2? Ficaria com o Tsunoda e Berman. Eu acho que o Tsunoda, para essa temporada, quer dizer, para a próxima, porque né, ainda não virou o ano, eu acho que ele... isso aí é um achismo da minha parte, enfim, que em algum momento da temporada ele retoma o cockpit da Red Bull, tá? Ou daqui a pouquinho pode acabar indo de novo para a equipe júnior, né? Mas eu ficaria sim com o Tsunoda e Berman, e acho que o Tsunoda vai ser uma sombra interessante para essa temporada, para a temporada seguinte. Eu ainda estou eu já estou pensando no futuro, mas enfim, né? Então eu acho que o Tsunoda é um cara que ainda retorna para o grid, se não em 26, mas acho que em 27. A gente não pode deixar não, mas a gente não pode desprezar o talento que o japonês tem. Ele é bom piloto, sim, sabe? Não é um fora de série como é o Max, enfim, não cabe nem comparação aqui, mas eu não consigo acreditar que ele seja pior que o Ocon, pior que Lawson, e entre outros que estão ali, sabe? Então eu ainda acho que ele retorna para o grid, se não na Haas, bem lembrado com a questão do projeto da Toyota, daqui a pouco se abraçando do Tsunoda, mas eu acho que alguma outra equipe pode ser que abra a porta para ele. Se a gente for olhar assim, ranking de qualidade, com certeza não é... O Tsunoda não era para estar fora comparando com os que estão dentro, né, Flávio? Sem dúvida, sem dúvida. Claro que, né, quando ele sai da equipe júnior e vai para a Red Bull, a gente já tinha a noção que ele tinha o destino meio selado, né? Porque, né, não é de hoje que o segundo cockpit da Red Bull ela é uma cadeira elétrica. Ela frita piloto que fica ali do lado do Max. E o Tsunoda foi só mais um. Ele acabou sendo vítima disso, sabe? O vítima, no caso de estar ali do lado de um fora de série que, né, tritura seus companheiros de equipe, né? Ainda assim, acho que o Tsunoda fez o que dava para fazer. Mas, né, como a fila da Red Bull, da academia da Red Bull, ela tem que andar e tem piloto pra caramba, eles, não, vamos rodar, o Tsunoda já quer um tempão e vida que segue. Mas, ao mesmo tempo, a própria Red Bull não o descartou, né? E é nisso que eu estou, digamos assim, me apoiando. Eu acho que em algum momento, se não na Red Bull ou na Red Bull Júnior, ele pode acabar voltando para o grid. Não, e tem outra coisa, né? O mundo não gira, ele capota, né? Pérez e Bottas, entre aspas, escanteados outrora, agora voltam como titulares. Quem não tem um cockpit é o Tsunoda. E isso pode mudar para o ano que vem, pode mudar para, sei lá, meio do ano. Realmente as coisas são bem dinâmicas nesse ponto, né? De simplesmente o cara hoje tá sem perspectiva, meu Deus, não tem equipe, o que eu vou fazer? E fica preocupante mesmo. Tu sai por um ano da Fórmula 1, tu fica pensando, bom, né, eu não vou conseguir mais voltar porque, enfim, é tudo muito fechado. Mas eu tô contigo nessa. Eu acho que o Tsunoda pode, inclusive, utilizar como exemplo o próprio Bottas e o Pérez para poder voltar. Ele é novo, ele é bom piloto. Esse namoro da Toyota com a Haas e posteriormente um namoro que eu acho que já deveria ter sido feito, já que a Honda, né, optou por ir por outro caminho, eu acho que demorou para a Toyota pegar o Tsunoda como um patrocinado e levar ele para uma equipe grande. A equipe que ele tem name rights hoje, é claro, é a Haas, né? A gente sabe disso. Mas eu vejo ele com potencial para ir para uma equipe grande. É uma pena o que acontece na Red Bull, né, cara? Porque é um moedor de pilotos. A gente pode debater qual que é o melhor deles. Realmente nenhum é melhor que o Verstappen, mas daí a gente vai olhar para o grid e quase nenhum é melhor hoje do que o Verstappen. Mas eu vejo uma questão assim, né, Flávio, de que tem que dar uma atenção melhor para o segundo carro, até por uma questão estratégica da Red Bull. Não é porque eles acham o Verstappen mais bonitinho e odeiam o segundo piloto. Me parece até uma escolha econômica, assim, não sei explicar. De que, o Verstappen guia bem nesse carro desse jeito difícil, os outros não e azar. Eu acho que um carro, de repente, mais fácil de guiar pode ser também melhor até para o Verstappen. E eu fico sempre um pouco em dúvida por que a Red Bull faz desse jeito. Não é possível que a distância seja tão grande. O próprio Tsunoda, esse ano, ainda que tenha se aproximado em alguns momentos ali do Verstappen, nunca como um segundo carro.
já que, né, considerando que o segundo piloto, digamos assim, no campeonato, foi o Verstappen. Então eu acho muito estranho esse tipo de diretriz até da Red Bull, não é nem conduta. A gente sempre pega pro lado assim, os caras priorizam o Verstappen. Primeiro que isso é óbvio, é necessário, mas assim, não é queremos prejudicar o segundo, é negligenciar o trabalho, parece, do segundo. Ou o Verstappen realmente é um droide, um extraterrestre, e somente ele guia aquele carro. Tem parecido isso, né, nos últimos anos. E em questão, e eu acho que tu foi no ponto central, Guti, eu acho que é por questão mesmo estratégica, né, de ter um segundo carro que, se não vai andar perto do Verstappen, mas que esteja ali numa eventual corrida em que o Verstappen vença, mas o segundo carro também está no pódio, sabe? Ou está ali beliscando também, sabe? Então, por questão estratégica mesmo, é complicado. A gente sabe que, né, se manter a toada dos últimos anos, o Hadjar vai sofrer em 26. Ele vai sofrer com aquele carro. E ali a gente sabe que tem um piloto com potencial, sabe? A gente sabe que ali tem um cara que começou 2025 sob desconfiança, mas que evoluiu muito ao longo do ano e que pode sim entregar, mas que, né, pelo histórico recente do segundo carro da Red Bull, tá difícil ter alguém que entregue. E por ali passaram pilotos que não são desprezíveis. Pilotos que têm capacidade, sim, mas que a equipe, né, de novo, meio que deixou o segundo carro de lado, né? Vamos ver se para 26 eles conseguem corrigir isso. Mas, seguindo a toada, o Hadjar já na largada vai sofrer um pouquinho. Para dar meu pitaco sobre o assunto, do ponto de vista de gestão humana e esportiva, a Red Bull, para variar, errou tudo. Eu classifico a herança maldita do Helmut Marko. A última contribuição dele foi decidir quem seriam esses pilotos, e para variar foi uma decisão horrorosa que vai fritar vários bons futuros da Fórmula 1 e manter empregado um cara bem meia boca, que é o Liam Lawson. Agora, o Armin Lindblad, felizmente, porque se ele sair rápido vai complicar menos a nossa vida pronunciando o nome dele, e o Isaac Hadjar, principalmente, porque tem um imenso potencial, vai tomar uma boa fritada, vai ter que se recuperar depois, como o Gasly e o Albon fizeram, e nem chegaram ainda ao ápice dessa recuperação. Senhores, no próximo programa já estaremos com os presentes de Natal na nossa arvorezinha. Então, só para um detalhezinho que eu não sei se vocês mencionaram, a gente ainda vai ter a equipe Sauber nas inscrições das equipes de Fórmula 1 para 2026. A Audi não conseguiu transferir todo o patrimônio do time suíço para a nova empresa. Então, no registro dos novos times para 2026, tem o nome fantasia, a tal da Audi Revolut F1, mas o nome da companhia que opera o time ainda vai ser Sauber Motor Company. Tá, mas uma questão burocrática, né? Porque já teve despedida mas no Instagram. O nomezinho do Peter Sauber ainda lá, mais uma temporada na Fórmula 1. Que já teve até despedida com ele. Falando em despedida, grande abraço para Flávio, também para o Bernardo. A gente vai ficando por aqui. Na sequência vem o Guaíba Revista. Um ótimo Natal a todo mundo. Mas a gente volta em 2026. Não, a gente volta esse ano ainda. A gente não volta. Despedida, eu digo, de hoje, do programa de hoje. Valeu, Flávio. Valeu, gurizada, e, né, bom Natal para os amigos, né? É isso aí. No meio da semana, já um bom Natal para os amigos, para suas famílias, e bora, seguimos. Obrigado, Bernardo. Valeu, a gente vai ficando por aqui, um grande abraço a todos.